Porto Alegre em cena. Existe uma cidade sobre nós. Memória, território, futuro, arte. Olá, é com muita alegria que te recebemos no 28º Porto Alegre em Cena. O 28º Porto Alegre em Cena é apresentado pela Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul e Prefeitura de Porto Alegre. Tem patrocínio de PMI Foods, Angus Las Pedras e Panvel. Conta com o apoio do Itaú Cultural. Apoio institucional Iberecena, Fundação Nacional das Artes e Ministério do Turismo. Parceria com Fábrica do Futuro, Galeria La Photo, TVE, FM Cultura, RBS TV e Grupo Reunidos. Primeira Fila Produções é agente cultural. Realização Prefeitura de Porto Alegre através da Secretaria Municipal da Cultura. Financiamento Procultura RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Você vai ouvir agora O Amor Que Horror, um episódio da segunda temporada do Crônicas do Amanhã, Dramaturgia em Podcast. Eu sei, tô sabendo disso tudo já. Na verdade, eu nem tenho interesse nesse negócio de redução de pena e os cambau. O juiz já me condenou, tá feito. Eu tenho mais é que penar mesmo por tudo que aconteceu. Não pense a senhora que eu não sei. Eu só aceitei falar porque ninguém me escuta, ninguém acredita quando eu conto. Eu acho bom que fique assim, tudo gravado aí dentro. A senhora aceita? Claro que não, né? Bem capaz que uma moça assim fina vai aceitar cigarro amassado de presídio. Bom, melhor, sobra mais pra mim. Engraçado, antes eu não fumava. Nenhum dos meus 2 maridos gostava que eu fumasse. Mas agora aqui dentro eu sou livre para fumar. Claro, né? Quando eu consigo cigarro. Mas vamos ao que interessa. Se a senhora tá aqui e quis me gravar é porque já sabe que eu matei meus 2 maridos, não sabe? Até me admira a coragem de vir aqui escutar uma assassina confessa. 30 anos de xadrez e tem gente que ainda achou pouco. A verdade é que eu fui presa pelo assassinato do meu 2º marido. Mas até o pessoal aqui dentro acha que eu fiquei doida quando eu digo que eu matei o primeiro também. Esse negócio de amor é a coisa mais suja e nojenta que já inventaram. Não acha? Mas eu amava de verdade o meu primeiro marido. O nome dele era Camilo. E ele me amava tanto que foi capaz de fazer o que fez. Se me contassem quando a gente casou, eu mesma não ia acreditar. A gente nunca quis ter filho, nem ele nem eu. Mas a gente tinha um gato. Esse gato era o xodó dele. Os 2 viviam grudados. Eu e o gato, era tudo que o Camilo mais amava no mundo, coitado. Eu acho que a gente foi muito feliz enquanto deu. E foram uns 15 anos, assim.
Nos primeiros anos eu vinha correndo do trabalho no fim do dia só para ficar junto do meu marido. Deitada no peito dele, o gato dormindo no nosso colo. Mas tinha coisas que eu não gostava. O ciúme dele. Eu não podia ir trabalhar de vestido, por exemplo. Ele não gostava que eu fumasse ou que eu saísse com as minhas amigas, até que no final eu não tinha mais amiga. E aquilo foi me corroendo, sabe como é? Tipo úlcera no estômago, vai queimando por dentro. Até que um dia explode. Pois é. E a minha úlcera explodiu. Se chamava Antônio. No começo eu até tentei resistir e tal, mas as coisas só iam piorando em casa. E o Antônio ali, todo dia, no meu trabalho. A gente foi se achegando um do outro. E quando viu, já era tarde demais. Essa merda de negócio do amor. Eu estava ferrada. Eu encontrava o Antônio todo dia, não tinha coragem de acabar com o casamento com o Camilo. Até que um dia não deu mais. Eu cheguei em casa e contei tudo, supetão. Que tinha outro homem na minha vida, que eu queria morar com ele. Tu ainda é novo, Camilo. Tu vai encontrar outra pessoa muito melhor que eu dizia. Ele não dizia nada. A senhora acredita? Só me olhava com os olhos arregalados e secos. Sem uma lágrima sequer. Fala alguma coisa, Camilo. Pode me xingar, eu sou uma vadia desgraçada, eu sei. Mas eu ainda gosto de ti, quero que tu seja feliz mesmo sem mim. Eu dizia. E ele lá, mudo. Parece que eu tô vendo a cara dele no escuro da sala. No dia seguinte eu recebi a notícia. Depois que eu saí de casa, ele foi até a ponte mais alta da cidade. Subiu lá em cima e se jogou no rio. Eu nunca tinha imaginado que ele seria capaz de fazer aquilo por minha causa. Eu era casada com ele, eu não tinha noção que ele gostava daquele jeito de mim. O corpo dele desapareceu na água. Ainda procuraram por um tempo, mas depois desistiram. Foi o meu amor que matou o meu primeiro marido. Esse negócio de amor, que horror! Que horror! Durante muito tempo, eu tive pesadelos. Eu ouvia o barulho do corpo dele caindo no rio. Acordava no meio da noite em desespero, como se eu mesma estivesse me afogando. E só o abraço do meu segundo marido me consolava. O Antônio foi morar comigo, na mesma casa onde antes eu tinha vivido com o Camilo. O Antônio me abraçava no meio do pesadelo. Eu gritava no meio do pesadelo e acordava a casa inteira com meu grito. A gente foi tentando levar a nossa vida como dava, o Antônio e eu. Era difícil para mim recomeçar depois do que tinha acontecido, depois de saber que eu mesma quase tinha empurrado o Camilo de lá de cima daquela ponte. E ele sempre teve medo de morrer afogado, ele nunca aprendeu a nadar. E agora ali na minha casa tinha outro homem ocupando o lugar dele, comendo comigo na mesa dele, dormindo comigo na cama dele. Só o gato. O gato nunca se acostumou. O gato nunca deixou o Antônio nem chegar perto dele. E se ele tentava, o danado do gato se eriçava todo, arranhava o Antônio. Uma vez ele deu uma mordida de tirar sangue da mão dele. Eu nunca vi um bicho odiar tanto assim uma pessoa. Um ano, mais ou menos, a gente viveu assim naquela casa. Eu acordando no meio da noite, o Antônio tentando me consolar, o gato fugindo dos carinhos dele e um peso cada vez maior, fazendo meus ombros se curvarem. Chegava a doer. Daí um dia, um parente do Antônio ficou doente e ele foi visitar. Passou uma semana fora. Eu fiquei em casa, sozinha com o gato. Uma semana toda longe do Antônio. Tanta saudade eu tava dele. A gente nunca mais tinha se separado, desde que tinha ido morar junto.
Na noite que ele avisou que ia chegar de viagem, eu fiz uma janta especial para esperar ele. Quando ele chegou, ficamos abraçados um tempão na porta de casa. Eu até estranhei, porque nessa hora o gato chegou perto dele, ficou se esfregando nas pernas do Antônio. Quem diria, eu disse, até o gato sentiu a tua falta. A senhora acredita se eu disser que a saudade era tanta que o Antônio nem quis jantar? A gente foi direto para a nossa cama, no nosso quarto. Fizemos um amor demorado, sem pressa, muita saudade. Quando terminou, eu fiquei deitada no peito dele um tempão. Estava quase pegando no sono, quando eu ouvi um barulho na porta de entrada, como se alguém estivesse tentando entrar em casa. Ouvi um barulho de chave, depois o som do gato rosnando com raiva. Eu nem acendi a lâmpada, eu nem pensei direito. Eu levantei e corri até a sala. Quase desmaiei com meu próprio grito quando eu vi o Antônio, que recém entrava em casa. Como que aquilo era possível? Eu cheguei a pensar que eu estava acordada no meio de um pesadelo. Como era possível que o Antônio estivesse ali na minha frente e ao mesmo tempo deitado na nossa cama? Antônio, eu disse, eu tô dentro do teu pesadelo? Se eu estiver dentro do teu pesadelo, me acorda logo, senão eu vou ficar louca. Eu sei, ninguém acredita quando eu conto. Mas eu juro que é a mais pura verdade. Nem ele e nem eu estava dormindo. Quando a gente ligou a luz do quarto, tivemos certeza que a gente estava bem acordado. Em cima da nossa cama, estava deitado o cadáver do Camilo, cheio de vermes, todo enroscado nas algas do rio. É verdade, eu juro. Nós dois vimos, era o corpo do Camilo, todo podre. Dava para ver a cara dele toda mordida de peixe. A gente não sabia o que fazer. Eu tinha dormido com o cadáver do meu primeiro marido. Ele tinha se vingado de nós dois. E a vingança dele era a pior vingança que podia existir. Parece que eu ainda consigo sentir o fedor que ficou no quarto. O barulho dos vermes fervendo na carne podre. Eu fiquei que nem uma louca. Foi o Antônio que me acalmou. A gente tinha que dar um jeito naquilo, a gente não podia chamar a polícia, ninguém ia acreditar que o cadáver tinha saído sozinho do fundo do rio e tinha vindo se vingar da gente, dormindo comigo e estragando para sempre as nossas vidas. Então o Antônio teve a ideia. Nós enrolamos o corpo num saco plástico, depois a gente foi arrastando ele até o porta-malas do nosso carro. Fizemos tudo no meio da madrugada. Ninguém viu quando a gente atirou o corpo dele de volta para dentro da água escura do rio. Dessa vez, eu mesma ouvi o barulho do corpo dele batendo na água. Os dias que se passaram depois dessa noite foram os piores que eu já vivi. O cheiro de podre não saiu de dentro do nosso quarto. Eu ficava ouvindo meus próprios gemidos na cama com ele. E durante muitos dias, um enxame de moscas tomou conta da casa inteira. Eu não conseguia mais dormir, eu estava ficando louca. Os meses foram passando, eu não esquecia, parei de trabalhar, parei de comer, era só pele e osso. Eu nunca mais consegui deitar na cama com o Antônio. E ele nem sabia mais o que fazer. Até que uma noite, depois de quase um ano sem dormir, sem comer direito, finalmente a gente fez amor. E nessa noite, depois que a gente fez amor, eu fiquei olhando o Antônio dormir e daí eu entendi tudo. Eu entendi que a vingança do Camilo ainda não tinha acabado e que ele só ia me deixar em paz quando eu finalmente terminasse de realizar a vingança dele. Então eu fui até a cozinha, peguei a faca que eu usava para cortar carne. Eu ouvia nitidamente a voz do Camilo dentro da minha cabeça, me mandando fazer aquilo que eu tinha que fazer. E eu fiz.
Levei a madrugada inteira até conseguir fazer, mas consegui. Cortei tudo em pedaços. As partes ficaram lá em cima da cama, empapando o lençol. Quando amanheceu, eu liguei o fogão, fiz 5 bifes para mim. Comi tudo. Eu estava com uma fome que não acabava mais, uma fome de um ano inteiro. Depois eu liguei para a polícia e me entreguei. Eu fui a júri popular. E o juiz me condenou porque eu quis ser condenada. A senhora veja, eu nunca neguei nada. Eu fiz porque precisava fazer. Eu matei os 2, é verdade. Mas é verdade também que um matou o outro. E que os 2 me mataram também. Ou a senhora acha que isso aqui é vida? Eu vou pagar até o fim. Eu lá quero saber de redução de pena, coisa nenhuma. Eu quero que me escutem e acreditem quando eu digo que foi assim e assim. Não foi de outro jeito. Não foi de outro jeito. Eu matei os 2 e os 2 me mataram. A senhora acredita em mim? Você acabou de ouvir O Amor, Que Horror, um episódio da 2ª temporada do Crônicas do Amanhã, Dramaturgia em Podcast. Texto de Paulo Roberto e interpretação de Mirna Spritzer. A direção é de Lincoln Camargo. Produção, A Última Companhia e Jax Machado Produções Artísticas. Trilha original de Vitório Oliveira Azevedo e edição e desenho de som de Casemiro Azevedo. A apresentação foi minha, Isaac Acosta. Realização, 28º Porto Alegre em Cena e Secretaria da Cultura de Porto Alegre.